Afinal, será mesmo necessário frequentar uma igreja? Aí nós vamos ali para o livro de Hebreus. Se você tiver a sua Bíblia, abra. Hebreus no capítulo 10, verso 23 ao 25. Hebreus 10, verso 23 ao 25, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus. Esses 3 versículos nos trazem a base do porquê nós temos que frequentar uma igreja. Preste atenção nesses 3 verbos: apegar, no verso 23, incentivar, no verso 24, e reunir, no verso 25. Então perceba, nós como igreja devemos nos apegar à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nos apegar significa nos agarrar com firmeza, nos agarrar com toda a força à esperança que professamos. E que esperança é essa, meu irmão? É a esperança da vinda do Senhor, é o dia do Senhor. Essa é a nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então essa é a base da vida cristã. É nós nos apegarmos, é nós nos agarrarmos à esperança de que Ele virá buscar a sua igreja. Mas veja no verso 24: e consideremos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então eu tenho que considerar o meu irmão tem que considerar a mim, para que ele me incentive, para que eu o incentive, para que nós juntos nos estimulemos, nos esforcemos, que nós juntos possamos trazer a cada um uma palavra de ânimo. Ei, te anima! Ei, te anima! Para quê? Para que nós possamos praticar o amor, para que nós possamos praticar as boas obras, porque o amor e as boas obras fazem parte do processo de santificação, e sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então perceba, a comunhão na igreja apresenta para nós um relacionamento tanto vertical entre Deus e o homem, quanto horizontal entre os homens, entre os seres humanos, entre os irmãos. Porque no momento que nós estamos em comunhão, eu incentivo o meu irmão a praticar o amor, eu incentivo a minha irmã a praticar as boas obras, e vice-versa, e assim nós vamos crescendo, e assim nós vamos amadurecendo, e assim o processo de santificação vai se aperfeiçoando na minha vida e na vida dos meus irmãos, e assim nós vamos nos aproximar do Senhor e da esperança do dia em que Ele virá. E veja no verso 25: não deixemos de nos reunir, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Veja, o desigrejamento não é de hoje. Segundo o costume de alguns, na época da igreja primitiva, na época, nos tempos da igreja primitiva, nos tempos em que a carta aos Hebreus foi escrita, já haviam crentes que não iam mais para a igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Então o desigrejamento não é algo do nosso tempo, é algo antigo. Aí ele fala: mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus. Então a função de nós estarmos na igreja, meus irmãos, nós temos a função horizontal de estimular, de encorajar, de incentivar o meu irmão e o meu irmão a mim, para que eu cresça na prática do amor, na prática das boas obras que levam à santificação, que me leva a Deus. E estarmos reunidos, e diz assim: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
quanto mais o dia da vinda do Senhor se aproxima, quanto mais a volta do Senhor se aproxima, quanto mais a esperança da vinda do Senhor se aproxima, mais nós temos que estar unidos em comunhão com o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor. Eis o motivo, eis a importância, eis a resposta da necessidade de nós estarmos na igreja. É na igreja que nós encontramos os meios da graça de Deus. E o que são os meios da graça de Deus? São os instrumentos pelos quais Deus comunica as suas bênçãos. A palavra, a oração, o louvor, a santa ceia, a disciplina eclesiástica, o batismo em água, todas essas coisas em comunhão se tornam mais plenas na vida do cristão. Você cear em comunhão se torna plena ainda mais a sua comunhão. Você não tem como apresentar disciplina eclesiástica sozinho. Você não tem como se batizar sozinho. Você pode até ouvir a palavra, você pode até aprender a palavra, você pode até louvar e orar sozinho. Mas quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, todos esses meios da graça, eles se tornam ainda mais plenos em nossas vidas. Amém?